Alô, você ligado no canal do Luizão no YouTube. Vamos analisar as trocas no comando técnico de Corinthians e São Paulo. Corinthians sai Fernando Lázaro, que retorna ao cargo de auxiliar técnico permanente do clube, para a entrada de Cuca. E no São Paulo sai Rogério Ceni e entra Dorival Júnior. Mas antes faço convite para você deixar sua inscrição no canal do Luizão no YouTube, deixar seu like e também compartilhar com os amigos. Bom, vou falar primeiro do Corinthians, né? Que é um assunto mais recente. Corinthians que acabou rebaixando o Fernando Lázaro, né? Fernando Lázaro que saiu de técnico profissional para voltar ao cargo de auxiliar técnico permanente do clube. Não acho que ele fez um mau trabalho, mas vejo que faltou um grande respaldo da diretoria do Corinthians para ele, né? A diretoria que apostou nele para substituir o Vitor Pereira, e no momento mais complicado dele no comando do Corinthians, a diretoria simplesmente não deu o respaldo necessário. Vejo também o Fernando Lázaro bastante culpado em algumas escolhas durante a partida, né? Vejo que ele escolheu muito mal em alguns momentos de vários jogos no Corinthians. Exemplo recente, esse jogo contra o Argentino Júnior, derrota na Libertadores em plena Neoquímica Arena. Então, tudo isso faz uma bola de neve para a saída do Fernando Lázaro, né, que acaba retornando ao cargo de auxiliar técnico permanente do clube. Sai Fernando Lázaro e entra Cuca, né, como substituto. Cuca que estava livre no mercado desde a saída do Atlético Mineiro no final de 2022. Acho ele um grande nome dos que estavam livres no mercado, né? Um técnico bastante experiente, com vários títulos na carreira, né? Como Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, vários títulos estaduais por diversos clubes no futebol brasileiro, mas não acho que é o momento para o Cuca assumir o Corinthians, né? Se eu fosse o Cuca, eu não assumiria o Corinthians nesse momento. Vejo que o Corinthians passa por más administrações por várias temporadas, né? Várias temporadas o Corinthians tem esse problema, né? Começa um ano com o treinador e termina com o outro, né? E a culpa sempre vai cair no colo do treinador. O Corinthians não tem solução. Não tem solução para a ausência do Renato Augusto. O Renato Augusto está machucado e até agora não teve alguém que chegasse para substituir o Renato Augusto em alto nível. Não teve ninguém ainda com esse potencial. E vejo que a culpa sempre vai cair no treinador. Então, se eu fosse o Cuca, eu não assumiria o Corinthians nesse momento, até por conta dessa questão pessoal, né, que vem à tona novamente, né? Uma coisa que eu não vou dar meu depoimento, vou deixar para outras pessoas falarem, mas que pode atrapalhar o Cuca nesse trabalho no Corinthians. Cuca que já chega rejeitado pela torcida do Corinthians, que já chega rejeitado pela torcida organizada do Corinthians, e assim, o Fernando Lázaro deixou um resultado negativo no Corinthians, que foi a derrota de 2-0 pro Remo na Copa do Brasil. A volta vai ser na Neoquímica Arena. Se o Cuca for eliminado, vai piorar mais as coisas ainda mais. Então, vejo que o Cuca pode acabar piorando, né, o seu relacionamento com a torcida do Corinthians em caso de eliminação na Copa do Brasil para a equipe do Remo. Bom, agora vamos sair do Corinthians, vamos para o São Paulo, que também tem técnico novo, né? Rogério Ceni saiu, entrou o Dorival Júnior. Fala um pouquinho sobre a saída do Rogério Ceni, que ficou nesse retorno ao São Paulo como técnico 1 ano e 6 meses, né? No São Paulo, né? Em 2022 ele levou a equipe a 2 finais de campeonato, né? Campeonato Paulista e Sul-Americana, e chegou à semifinal da Copa do Brasil. Não foi campeão, mas pelo menos chegou nas retas finais dessas competições, né? No Campeonato Brasileiro, por pouco não conseguiu beliscar uma vaga na pré-Libertadores, né? Acabou ficando apenas com a Sul-Americana. E para esse ano de 2023, a diretoria simplesmente mudou o elenco, né? Na minha opinião, piorou o elenco do São Paulo, um elenco que tinha peças importantes como Reinaldo e Patrick, perderam Reinaldo e Patrick, né? Reinaldo foi para o Grêmio e Patrick foi para o Atlético Mineiro. Contratou jogadores que são apostas, jogadores que foram apostas da diretoria do São Paulo. Vejo o mesmo problema
do Corinthians com o São Paulo, que é a questão da diretoria. Mas administrações acabam sempre caindo no colo dos treinadores, né? Então, não foi diferente com o Rogério Ceni, né, que teve o seu auge negativo no São Paulo nessa temporada. Foi a eliminação para o Água Santa no Campeonato Paulista, também a discussão com o atacante Marcos Paulo, né, que acabou ali fazendo o Rogério Ceni perder um pouco a mão do elenco que ele tinha no momento, né? Inclusive foi o Marcos Paulo que marcou um dos gols na vitória do São Paulo pela Sul-Americana por 2-0, né? Então, tudo isso acabou contribuindo para a demissão do Rogério Ceni. Substituto será o Dorival Júnior que fará a sua segunda passagem no São Paulo. A primeira foi substituindo também o Rogério Ceni em 2017, né? O Dorival que chegou e conseguiu salvar o São Paulo do rebaixamento naquele Brasileirão, e agora chega com um momento bastante parecido, um momento bem conturbado no lado de São Paulo, né? Dorival Júnior que vem de um grande trabalho no Flamengo, né? Campeão da Copa do Brasil e também campeão da Libertadores, né? Era também um dos cotados para substituir o Tite na seleção, mas o trabalho dele agora será treinar a equipe do São Paulo. Como no caso do Cuca, também, se eu fosse o Dorival Júnior, eu não aceitaria treinar o São Paulo nesse momento. Até porque o São Paulo vem com esse problema da diretoria já há muitos anos, né? Não é de hoje que o São Paulo passa por essas questões, né? É a mesma coisa do caso do Corinthians. Começa com um treinador em uma temporada e termina com o outro, né? Sempre faz trocas no comando técnico. Se deixar o Dorival trabalhar, né? Porque é um treinador com muita capacidade, o São Paulo pode beliscar alguma coisa nas Copas. Até tendo em vista que a Sul-Americana começou bem, 2 jogos, 2 vitórias, então a Sul-Americana pode ser até um caminho para o Dorival Júnior fazer o seu trabalho. Mas, mesmo assim, não acho que o Dorival Júnior fez uma escolha certa de ir para o São Paulo. Vejo que ele dá um passo atrás na carreira. Vejo que ele volta ao passado, na qual ele era apenas escolhido para apagar as fogueiras dos clubes, né? Clubes que estavam brigando para não cair, chamava o Dorival Júnior e ele acabava resolvendo. Então vejo ele dando um passo atrás na carreira, comandando o São Paulo nesse momento. Mas acho tanto o Cuca quanto o Dorival Júnior bons treinadores que têm capacidade para fazer bons trabalhos, tanto no Corinthians e também no São Paulo. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, faço convite para você deixar sua inscrição no canal do Luiz no YouTube, deixar seu like também, compartilhar com os amigos. Então é isso, até a próxima aí. Tchau!